câncer de intestino grosso, o câncer coloretal, ele é mais comum em pessoas idosas. A idade média é por volta de 60 anos de idade. No entanto, nós estamos vendo nos últimos anos um aumento significativo entre 40 e 50 anos. Por que isso está ocorrendo? A medicina está estudando, a gente tem algumas hipóteses. Uma delas é que pessoas entre 40 e 50 anos apresentam os fatores de risco há muito mais tempo. Por exemplo, às vezes vem uma obesidade desde a infância. Obesidade é um fator de risco, aí mais jovem, entre 40 e 50 anos, as pessoas estão tendo câncer do intestino. Ou elas fumam desde jovem e acabam tendo câncer mais precocemente. Mas existem outros fatores que a medicina está avaliando como fator de risco para aquelas pessoas jovens estarem apresentando o câncer do intestino. Entre elas, os conservantes das comidas industrializadas. A gente tem tentado avaliar se isso é um fator de risco que está levando as pessoas jovens a ter mais câncer do intestino. Outro fator seria a poluição ambiental, essa poluição das cidades, das grandes cidades. O terceiro fator seria os agrotóxicos. Nas nossas comidas, a gente tem, nas hortaliças e tudo, a gente tem os agrotóxicos. Será que os agrotóxicos são os responsáveis por um aumento significativo de câncer entre 40 e 50? A gente tem vários exemplos aí na mídia de pessoas famosas com câncer no intestino numa idade que não era o usual. Isso está ocorrendo no mundo todo. Então, a gente está investigando, a medicina está investigando, está tentando entender por que essas pessoas jovens estão apresentando câncer do intestino. O câncer do intestino numa pessoa mais jovem não é exatamente mais agressivo do que uma pessoa mais idosa, mas ele acomete um indivíduo que está no início da sua vida, ou então ele está começando a se firmar ali no emprego, ele tem filhos para criar, acaba dando uma repercussão emocional extremamente forte. Esses pacientes são tratados praticamente do mesmo modo, com cirurgia ou no câncer de reto, com rádio e quimioterapia eventualmente, e não tem nenhuma diferença do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista emocional, muitas vezes a gente observa essa situação. Então, é importante que, se o paciente tem sinais e sintomas do câncer do intestino, mesmo que ele seja uma pessoa mais jovem, que ele seja avaliado e que ele faça os exames necessários. Exemplo, uma pessoa ali por volta dos seus 40 anos, que nunca teve doença hemorroidária, as famosas hemorroidas. Se ele tem um sangramento pelo ânus, ou seja, nas fezes, a gente não deve associar que aquele sangramento é de hemorroida. A gente tem que saber, será que é de hemorroida? Será que tem alguma outra causa? E investigar, inclusive, o câncer do intestino. A pessoa tem alteração do hábito intestinal, emagrecimento. Não deixar de pensar que o câncer do intestino possa ser uma das causas. Por quê? Porque ele está sendo cada vez mais comum. Então, vamos investigar, mesmo que essas pessoas sejam mais jovens, principalmente entre 40 e 50 anos. E por causa desse aumento, a prevenção do câncer do intestino com a colonoscopia, ela diminuiu de 50 anos para 45 anos. Isso tem alguns anos já que a literatura médica já tem recomendado você abaixar a idade de início da colonoscopia com 45 anos em vez de 50, por causa desse aumento, digamos até excessivo, de câncer do intestino em pessoas entre 40 e 50. Tem uma estimativa de todas as pessoas com câncer do intestino, 5% apresentavam câncer abaixo de 50 anos. A estimativa para 2030 nos Estados Unidos é que 22% dos casos de câncer de reto sejam abaixo de 50 anos de idade, ou seja, há uma redução da idade na apretação do câncer de reto. E no câncer de colo, por volta de 11%, ou seja, o dobro do que classicamente a gente tinha nos livros, textos, na literatura médica, de pessoas abaixo de 50. Então, hoje é 11% para câncer de cólon e no segmento do reto até 22%, ou seja, já aumentou, mudou o perfil epidemiológico, colocando pessoas mais jovens como pessoas susceptíveis ao câncer do intestino. E por isso mesmo a colonoscopia começa aos 45. Por falar em colonoscopia, começando aos 45, quando que a gente repete a colonoscopia? Se a história familiar ela é negativa,
ou seja, a pessoa não tem nenhum parente de primeiro grau com câncer no intestino, ele pode repetir essa colonoscopia a cada 10 anos. Se a história familiar é positiva, ele deve repetir a cada 5 anos. Agora, o médico que fez o exame ou que acompanha o paciente, que está no programa de prevenção do câncer no intestino, ele pode avaliar aquela colonoscopia e falar, olha, como nós temos 3 pólipos, um deles maior ou menor, alguma coisa assim, ele pode falar assim, vamos repetir em 3 anos em vez de 5 anos, por exemplo. Ou manter, né, 10 anos ou 5 anos. E se uma pessoa tiver história familiar positiva, é de 5 em 5 anos. E se aquele parente de primeiro grau teve o câncer muito jovem, por exemplo, vamos colocar aos 42 anos, o parente, aquela pessoa vai fazer o exame 10 anos antes daquele parente, ou seja, se é 42 o parente, ele vai fazer 10 anos antes, ele vai fazer a partir de 32 anos de idade, a cada 5 anos. E tem também a questão genética que a gente tem que avaliar. Se a pessoa tem uma história familiar muito rica e que a gente imagina que tem algum gene responsável pela doença em várias pessoas da família, aí eu faço um aconselhamento genético e tento descobrir se aquela pessoa também é susceptível a um risco muito maior de ter um câncer do intestino. Então, eu tenho que avaliar a questão da idade, eu tenho que avaliar a questão da colonoscopia, da história familiar, para fazer as prevenções da colonoscopia. Mas importante, então, é dizer que as pessoas entre 40 e 50 anos com sinais e sintomas, a gente tem que pensar em câncer do intestino e, eventualmente, proceder a uma colonoscopia. E aqueles que têm um sangramento vermelho vivo, que acham que é hemorroida, eles não devem achar, eles devem ter certeza através de um exame coloproctológico com um coloproctologista. Nada de achar que parece hemorroida porque o meu tio ou a minha tia me falou que parece hemorroida. Então a gente tem que fazer o diagnóstico e ter certeza do que nós estamos tratando.